E aí, Gustavo? Marcelo, boa noite. Boa noite. Então, pessoal, quem já entrou, queria apresentar a vocês o Dr. Gustavo Leporassi. É um estudioso do movimento humano, é o diretor da Biocinética e é uma pessoa super especializada, tem diversos artigos publicados nessa área, e é uma área que eu mesmo, que sou cirurgião vascular da área médica, não conhecia muito, fiquei conhecendo bastante agora, graças a você, ao Léo. Então, começando agora, a gente já tem 20 pessoas que estão se juntando a gente. Eu queria, Gustavo, primeiro agradecer a você o convite, a gentileza de participar dessa live, e que você dissesse para o pessoal aí boa noite, mas dizendo para a gente, primeira coisa, o que é a biocinética, a ciência do movimento? Boa noite, Marcelo. Eu que agradeço o convite, é uma grande honra você abrir um espaço para a gente bater um papo sobre biocinética. A biocinética é um laboratório do movimento. Nós coletamos dados e criamos um mapeamento muscular e articular das pessoas durante movimentos cotidianos e durante movimentos esportivos. Utilizamos de alguns sensores e esses sensores posicionados no corpo das pessoas, eles são capturados por um sistema de câmeras, depois eu vou mostrar aqui em cima, e a gente reconstrói o corpo da pessoa aqui no computador, fazendo os movimentos dela. E aí a gente consegue entender se existe alguma articulação que está com uma sobrecarga maior, se existe algum músculo que não está funcionando direito, e com isso encaminhar toda a parte ou de reabilitação de lesão ou de própria prevenção das lesões. Ou seja, a biocinética ela não é só para esportista, né? Quem pensa que não, faço biocinética, quem vai ser um corredor, quem vai ser um maratonista, na verdade, uma pessoa que está se recuperando de uma fratura de colo de fêmur, por exemplo, ou de uma cirurgia de joelho complexa e continua com dor, faz um exame e você pode ver que uma prótese está maior, o joelho não está da mesma altura, a bacia não está encaixada. Então, ela serve também para essa área, uma finalidade de ver o andar depois de uma operação ortopédica complexa. Exatamente. A gente consegue utilizar e gerar informações relevantes não só para o esportista, mas para as pessoas que estão realizando atividades cotidianas, que fizeram cirurgias ortopédicas. Nós temos um protocolo específico para avaliar o risco de quedas em idosos. Hoje a gente sabe que uma das maiores causas-morte são as comorbidades causadas pós-quedas nos idosos, depois das cirurgias, dos acometimentos cardiovasculares. Lombalgia é considerada a segunda doença mais incapacitante hoje em dia, que mais afasta laboralmente as pessoas. E a gente consegue exatamente mapear o corpo da pessoa, caminhando, sentando e levantando, e a partir daí identificar o porquê que a pessoa tem aquela dor, o porquê que a cirurgia ainda não recuperou totalmente aquele paciente. É muito interessante, quer dizer, eu acho que logo no primeiro ponto, antes de falar de esporte, que é muito interessante, essa sua fala é um problema seríssimo que a gente tem, que é a queda do idoso no domicílio. Quer dizer, o indivíduo, ou às vezes ele não quer acender a luz à noite, ou ele se levanta muito rapidamente, faz uma hipotensão postural, mas essa é uma das grandes causas de hospitalização de pessoas idosas, a queda domiciliar. E isso é interessante, quer dizer, porque você pode entender a instabilidade da marcha da pessoa e, pelo que eu entendi, dirigir a pessoa para uma fisioterapia adequada a fim de que esse acidente não ocorra novamente. É isso que eu entendi. Exatamente. E a gente consegue identificar fatores que podem predisponibilizar uma pessoa, a um idoso, a uma queda antes da primeira queda. Existem alterações biomecânicas na marcha que, por exemplo, o paciente que não consegue levantar o pé do chão na hora de tirar, quando ele empurra o chão e ele vai tirar o pé, aquele paciente que não levanta a pontinha do pé e aí tende a arrastar com ele no chão. E algumas outras alterações
elas são fatores de risco para a queda no idoso. E é claro que a gente quer, depois que a gente avalia um idoso que sofreu uma primeira queda, a gente não quer uma segunda, uma terceira, uma quarta. Mas até antes disso, a gente consegue identificar o paciente que tem, o idoso que tem o risco de queda antes da primeira queda. E isso é um negócio que é muito legal, porque nem todos os idosos têm uma chance a ter uma segunda queda. Gustavo, me explica uma coisa prática. Em linhas gerais, eu diria, quantos médicos, digamos, geriatras ou cardiologistas que tratam de pessoas idosas têm esse conhecimento, sabem dessa possibilidade de prevenir a queda por uma alteração de marcha e estão te encaminhando? Porque eu que converso nos hospitais, quer dizer, você é um homem de pesquisa, de laboratório, está trabalhando, mas eu que vou na clínica, nos hospitais, não escuto falar que eu mandei o meu paciente fazer um teste desse. Estou certo? Você está certo, há um Marcelo. desconhecimento nessa classe? Ainda existe pouco conhecimento por dois lados. O primeiro, do próprio profissional, que ainda entende que uma prevenção de queda ela vai ser feita tem que fortalecer e alongar. E aí, muitas vezes, manda o idoso para uma academia. E aí, o idoso faz o que eu chamo de um tudão. Sabe, Marcelo, aquele programa que fortalece um pouquinho em cima, fortalece um pouquinho embaixo, alonga um pouquinho de tudo, e aí isso acaba ajudando. E aí você não vai na ferida. Você muitas vezes não consegue identificar qual é o ponto principal para cada idoso. E aí, quando você não tem um ponto principal para cada idoso, muitas vezes você não consegue abordá-lo de maneira efetiva. E aí, aquele treinamento da academia, muitas vezes, ele não é efetivo. Não porque aquele idoso não precisava, mas porque não descobriram o que ele precisava treinar para evitar aquela queda. Então, ainda não existe, assim, muito claramente essa cultura de você guiar o seu treinamento preventivo baseado no exame individual. Existe muito isso, Marcelo, na parte cardiológica. É isso que eu ia falar. Está muito claro que hoje em dia, quando o idoso vai fazer ginástica, todo mundo fala, não, só me traz seu risco cirúrgico, faz uma prova de esforço. E, na verdade, em relação à prevenção, ou seja, ao entendimento do que ele precisa em termos musculares, isso ainda não estava sendo levado em consideração. E hoje eu mesmo, agora aprendi muito com você essa necessidade. Eu pratico muito esporte, mas recentemente fiz o exame com você, por não ter o ligamento cruzado direito da minha perna direita e uma estabilidade do joelho. Quer dizer, não muita estabilidade, mas existe, né? E a gente fez o exame e você me mostrou que eu corria com o joelho direito quase reto, causando uma repercussão no quadril esquerdo, para compensar. Quer dizer, o balanço era completamente errado da minha corrida, não é isso? O nosso corpo, ele segue muito ali a lei de que eu sempre faço essa comparação, que é a lei Lavoisier, né? Você não perde, você nada se perde, tudo se transforma. Então, se você tem uma articulação que não está absorvendo as cargas ou não está gerando a força, você pisou no chão, você gera um impacto para dentro do seu corpo. Essas forças têm que ser absorvidas por alguma estrutura. Se você tem uma articulação que não funciona bem, alguma outra articulação vai ficar sobrecarregada. E aí o grande ponto é se o seu corpo está preparado para essa. No joelho, você entrava no mecanismo de proteção. Você está conseguindo me ouvir, Marcelo? Você deu uma travada para mim aqui. Deu uma travadinha rápida aqui, mas é que a gente está tendo problemas quase que diários da internet. Não sei se é sobrecarga da rede, o que é. Voltou bem. Então, assim, o seu exame é como das pessoas, assim, de uma forma geral. Quando você não absorve, você não distribui essa carga por essas articulações, alguém vai pagar o pato. E aí, Marcelo, muitas vezes o grande ponto é que talvez no teu exame o que seja mais marcante é a bacia que move muito.
porque ela é muito claramente móvel. Só que ela, na verdade, é uma consequência do seu joelho que não mexe tanto. Então, não adianta tratar a sua bacia. A gente tem que abordar o seu joelho, que é a causa primária. E o legal da gente quantificar, medir, sabe, Marcelo? É sair do achismo. É sair daquele talento. Você hoje, Marcelo, você, como um grande cirurgião vascular, você faz quando você atende o seu paciente, você pede um exame complementar, um exame de imagem. É um exame que vai muitas vezes só ratificar, confirmar aquilo que você já tem como hipótese. E aí exatamente o que a gente faz, e aí você vai ver se tem danos colaterais, danos secundários. A gente vai fazer isso. Um bom profissional, muitas vezes, consegue identificar. A questão é que a gente vai confiar muito no nosso olho. A gente não vai pedir uma coisa para garantir que a gente não está dando um tiro na água. Muito interessante e muito verdadeiro, né? Você pede, na verdade, quando eu peço uma tomografia, eu praticamente já sei o que eu vou achar. Mas sem essa tomografia, eu não consigo fazer os cálculos adequados do que aquele paciente precisa. Então, o indivíduo pode dizer assim, não, Marcelo, o seu quadril não está bom, o seu joelho não está bom, mas se ele não tivesse a ajuda do teu exame, para entender que aquele momento, o filme em que a gente viu claramente que o joelho não dobra, ele não tinha essa percepção, porque talvez a minha própria defesa ela é inconsciente. Eu estou vendo essa corrida. Sou eu aí? Não. É você. É muito difícil do pessoal olhar sem focar um olho e falar assim, isso está errado, como você falou, Marcelo. É difícil achar uma... Entendi. Você, agora que eu já te mostrei, é que para vocês vem isso, mas para nós especialistas vem essas coisas meio loucas, sabe? Esses gráficos meio doidos é o que nós olhamos, nós biomecânicos olhamos. E aí, depois, o que a gente traduz para vocês é com esse esqueletinho. E aí, nesse esqueleto, Marcelo, eu consigo virar para você e falar assim, ó, olha que legal esse teu joelho direito, o quanto que o joelho esquerdo flat, olha aqui. Agora, olha o direito, como é que ele anda, entra e fica reto. Mas olha que eu emagreci. E olha que eu emagreci, estou praticamente um esqueleto. Tá, isso aí sai magrinho. O legal é assim, é tanta coisa para a gente olhar no corpo, Marcelo, que assim, muitas vezes é difícil você ir no ponto chave quando você está só olhando. Hoje a gente conta com a tecnologia exatamente para parar eu acho, ou parar de um viés que o ser humano sempre tem. Então, isso, pelo que eu estou entendendo, Gustavo, é ilimitado. Eu digo assim, você pode ir aí receber um golfista para ver se o movimento dele, por que ele tem dor lombar, você pode receber um remador, natação. Eu fiz o teste de braço para ver o ciclo do meu ombro. Você pode receber um tenista, uma jogadora de vôlei. Quer dizer, pelo que eu estou vendo, é ilimitado o teste. Você bota o sensor, obtém a informação e diz, olha aqui, não está movendo a escápula, não está movendo o ombro. Exatamente. E eu estou até buscando aqui um exame que a gente fez agora na nossa unidade de Florianópolis, de um lutador de taekwondo, que tinha um problema no quadril, a gente fez com ele o chute. O problema, o chute alto. E fizemos outros testes que a gente vai identificando os movimentos que estão compensados e o porquê que está compensado. Isso é legal, Marcelo, porque tem alguns exames que a gente consegue identificar que a alteração do paciente é anatômica. Então, a gente fala para o médico, olha, não é funcional, não é o movimento que é ruim. O movimento ele está protegido por causa da lesão. Aí não tem jeito, tem que tirar a lesão. Tem que tirar a lesão. Agora, tem aqueles achados de imagem que o paciente tem a lesão, só que, na verdade, a lesão é consequência do que o músculo não está segurando e o osso está batendo muito. Aí, se você opera, você tira essa batida do osso, mas vai voltar a bater, porque o problema era o músculo que não estava funcionando. Aí você continua tratando a consequência. Muito interessante. Tem uma pergunta aqui que eu digo, a nossa live ela é interativa, né? O Fabrício Braga, que é um grande amigo,
E não é o Fabrício Braga da São José, não. Esse aqui é o Fabrício Braga, homônimo, mas que é um grande ciclista, um dos melhores ciclistas aqui do Rio de Janeiro. E ele, eu diria até que é um dos nossos orientadores de ciclismo. O Fabrício pedala 100 km por dia, 150 km por dia. E uma pergunta dele é se vocês fazem o teste na bike também. A gente tem um protocolo de ciclismo, atualmente eu não estou nem com ele aberto, porque eu estou reestruturando. Não é um protocolo de bike fit, isso eu deixo sempre muito claro. Nós não fazemos bike fit. O nosso protocolo, e eu devo voltar a oferecê-lo agora em setembro, o nosso protocolo, o ciclista ele já vem com a bike dele ajustada e a gente faz a mecânica não para ver se a bike está boa, mas para ver como você está pedalando numa bike já ajustada. Como ele está pedalando. É como outro dia, numa live sua, você falou do corredor que corre com antepé ou com retropé. E você vai ver, então, na hora do pedal, se ele faz a força descendo, subindo ou só descendo, quanto que ele aproveita do giro, você vai ver a posição do ombro dele, você identificar isso tudo. Exatamente. A gente consegue ver exatamente como é que está a posição do tronco dele, se ele está curvando demais a coluna, se ele está fazendo os movimentos, que é o mais legal, coordenados do quadril, do joelho e do pé. Porque, às vezes, Marcelo, isso é muito... O nosso corpo humano ele é muito inteligente. E ele é muito redundante. O nosso corpo ele acha infinitas soluções para um mesmo objetivo. Quando você pensa no ciclismo, o que você quer é colocar potência no pedal. Tanto Verdade. que o que você mede ali, você quer colocar potência. Só que existem inúmeras formas de se colocar potência nesse pedal. Você pode usar mais o seu quadril, você pode usar mais o seu joelho, você pode usar mais o seu tornozelo. E existem, obviamente, as formas mais convencionais de você aplicar força, só que a nossa compreensão de movimento ela é um pouco diferente. Sabe, ainda existe um estigma, Marcelo, da avaliação biomecânica, de que a avaliação biocinética é feita para a gente encontrar movimentos errados e melhorar o movimento. Não é bem assim. Normalmente, o que a gente faz na avaliação biocinética é entender o seu movimento e entender se o seu corpo está preparado para aquele movimento. Porque muitas vezes você está pedalando e está usando muito glúteo para gerar potência no pedal. Só que aí o seu glúteo é fraco. Aí não adianta, vai chegar um momento que você vai sobrecarregar. Talvez eu não precise mudar a sua técnica de pedal. Eu posso aumentar a força do seu quadril. Porque aí ele vai aguentar aquela demanda que está tendo nele. Na verdade, eu identifico o que você precisa de mais força ou de mais alongamento. E aí você vai numa academia, por exemplo, eu vou conversar com o seu treinador, com o seu personal, eu vou falar, olha, para o Marcelo especificamente, ele precisa mais de panturrilha, ou ele precisa mais de quadríceps. E aí você sai de um tudão. O tudão não é bom, Marcelo. Se você já tem uma panturrilha muito forte... Se você já tem uma panturrilha muito forte, você fortalecer mais essa panturrilha e fortalecer menos o outro músculo que está fraco, você continua gerando desequilíbrio. Com certeza. Não, isso está muito claro para mim. Está muito claro, muito interessante. Isso agora a gente falou do idoso, a gente falou em termos gerais de ter uma aplicação em vários esportes, como você falou, você fez no lutador de taekwondo, o cara treinou o chute. Quer dizer, agora vem uma pergunta da Tatiana que está junto aqui comigo. Ela pergunta para criança, tem aplicação em criança? Vocês têm feito teste em crianças também? A gente faz em criança. Criança abaixo de 6 anos, a gente só faz em paciente com algum acometimento neurológico. E ainda assim controlado. Abaixo de 6 anos, a marcha da criança ainda não é uma marcha madura. Então, às vezes, é muito comum o papai e a mamãe ficarem preocupados porque tem aquele pezinho plano, né? Aquele pé que é totalmente caído. Aquele é normal antes de 6 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Então, hoje não se usa mais botinha, hoje não se usa mais nenhuma daqueles recursos que se usava antigamente. Agora, a partir de 7, 8 anos, a criança já tem uma marcha que a gente chama de marcha madura. E se ela continua com o pé muito caído, aí a gente pode avaliar para identificar
alterações posturais importantes, aquele joelho para dentro, que a gente chama de joelho valgo, joelho muito para fora, arqueado, a coluna muito torta. E a gente usa muito o exame aqui, Marcelo, em criança, para criança com paralisia cerebral. É talvez uma das aplicações que é mais conhecidas mundialmente. Saiu uma revisão sistemática esse ano, que existem mais de 8.000 artigos publicados em marcha de crianças com paralisia cerebral. E aí você pode ver onde interferir de maneira que ela aproveite ainda o que ela tem em termos de ligação neuromuscular. E muitas vezes o que precisa, assim, num procedimento cirúrgico, se é o tornozelo, o que está fazendo a criança não andar direito? Isso se aplica, ao paciente que tem algum acometimento neurológico ou uma criança. Eu avaliei semana passada uma criança que, até a Tatiana perguntou aqui embaixo, uma criança de 12 anos que anda na ponta dos pés. Eu avaliei uma criança muito parecida na semana passada. 12 anos de idade não é comum andar na ponta dos pés. Não é comum. Existe alguma coisa que está acontecendo. O que a gente faz a gente tem que identificar o porquê que essa criança está andando na ponta dos pés. Isso pode ter diversas origens. E para cada origem diferente, você tem um tratamento específico. Alguns tratamentos que a fisioterapia vai resolver e alguns tratamentos que uma abordagem cirúrgica precoce, elas geram uma melhora muito grande. Bom, não esqueça que a criança pode estar andando na ponta do pé para não fazer barulho, andar escondido da mãe com medo da mãe. Tem que ver se a Tatiana está brigando com ele. É outra Tatiana. Mas não é essa Tatiana aqui de casa, não. Essa aí é outra Tatiana, amiga nossa. Eu acho que ela briga com o filho está na ponta do pé para ela não ouvir. Vai assaltar a geladeira, né? Eu tentava fazer isso em casa, só que quando eu chegava de madrugada um pouco mais velho, minha mãe descobria sempre que mesmo na ponta do pé minha pisada é pesada. Aí ela falava, ela já acordava e falava assim, chegou tarde. Olha aí, e pisada pesada, o Antoine, que é um grande amigo nosso, ainda há pouco ele perguntou, e os gordinhos podem fazer o teste? Eu acho que devem, né? Porque ali tem sobrecarga de peso nas articulações. Fala um pouco da pessoa obesa. Exatamente. Na verdade, o que a gente mede é o quanto de sobrecarga está ocorrendo no corpo. Quando você está acima do seu peso, você ainda tem a sobrecarga do próprio peso. Então, imagina, Marcelo, a cada vez que a gente salta, faz um pulo, imagina, dá um salto, você tem, em média, 3 a 4 vezes o peso do seu corpo entrando dentro de você. Então, se você pesa 100 quilos, você tem, em média, 400 quilos entrando para dentro do seu corpo e você tendo que aguentar 400 quilos. Se você pesa 50 quilos, você vai ter só 200 quilos entrando para o seu corpo. Então, a pessoa que está acima do peso, naturalmente, tem articulações que estão sobrecarregadas. E aí, você identificar o que você pode melhorar de força, sem a menor sombra de dúvidas, isso gera uma redução do risco de lesão, obviamente, acompanhado da perda de peso. Claro, é o que você falou, é um complexo. Você vai identificar isso, porque senão esse indivíduo está com a dor nas costas, opera uma hérnia de disco, ele vai só transferir o problema para uma vértebra acima, porque ele tirou aquele disco, transferiu porque ele continuou obeso. Quer dizer, se ele não perder o peso, quer dizer, você vai mostrar, ó, teu peso está sobrecarregando na L4, L5, na vértebra lombar, nas costas. Está com uma lombalgia por causa disso, mas se não perder peso, em conjunto, não vai funcionar. Isso é bem interessante e esse exame passa a se tornar um exame quase que, eu diria que é um exame que o indivíduo que vai começar uma prática de esporte, seja de academia ou seja o ciclismo, ele deveria fazer o exame biocinético junto com a parte cardiopulmonar para ver o que o coração dele aguenta dentro do limite dele, porque também tem isso, dele ir numa academia e fazer o tudão, como você diz, né? Acaba que está sendo prejudicial ao coração do indivíduo, ele faz arritmia, etc. E o tudão da parte muscular acaba, em um ano, acabou as articulações do indivíduo, está com uma lesão muscular, etc. Quer dizer, então, isso é muito interessante, muito interessante.
é quase que um pré-requisito para fazer de forma adequada o seu exercício. Sabe o que acontece ainda hoje? Se você pensa, quando a pessoa pratica um esporte e ela tem uma dor no joelho, ela acha muitas vezes que não, isso faz parte da minha adaptação no esporte. Sentir uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Mas a dor cardíaca ninguém quer sentir. Eu sempre fico brincando com os meus pacientes. Eu explico para eles, eu falo, imagina se vamos usar hoje, eu sempre uso cardiologista, mas hoje, em homenagem ao seu dia, que foi sábado, cirurgião vascular, a gente fala, imagina se o cirurgião vascular, Marcelo, fala assim para o paciente, faz o seguinte, você operou agora, tirou um aneurisma da aorta, você tem que voltar a fazer atividade física. Faz o seguinte, vai voltando devagarzinho, se você sentir uma dor no seu peito, você volta aqui em mim, que a gente dá uma olhada mais profunda. Esse cara não vai confiar. Esse cara não vai confiar. Por quê? Porque talvez aquela dorzinha no peito que ele sinta seja uma morte súbita. Então, quando a gente lida com vida ou morte, a gente investe no que tiver que investir. Infelizmente, ainda na área de lesões, na área ortopédica e esportiva, a gente segue esse caminho. Imagina, uma pessoa está começando a correr, você está começando a correr, e como a gente avalia diversos aqui, e aí como é que o pessoal recomenda? Vamos começar correndo devagar, porque a gente vai vendo como é que o seu corpo vai se adaptar. E aí, dependendo como o seu corpo se adaptar, a gente vai vendo se a gente coloca mais treino ou menos treino. Isso nada mais é do que tentativa e erro. Pode ser que para você funcione, Marcelo, mas pode ser que para uma outra pessoa ela se machuque. E pode ser que para um terceiro seja subestimado. Ela poderia estar treinando mais. A gente cada vez mais está entrando na área da tecnologia. E hoje a gente tem essa ferramenta que eu consigo te dar uma precisão de falar. Como eu te falei, Marcelo, acho que não é uma boa colocar um alto volume de corrida no começo. O seu padrão de corrida precisa de alguns treinamentos para que você possa adaptar o seu corpo e a sobrecarga da corrida não te machuque. Então, talvez, se a gente tivesse ido de uma forma subjetiva, você tivesse correndo um pouco a mais, indo no devagar, que é o devagar é subjetivo para cada um, isso pudesse ter te causado uma lesão. É verdade, é verdade. Eu quis começar devagar, corri 12 quilômetros. Fiquei todo dolorido. Então, o devagar... O devagar é relativo, né? Então, Olha aqui. esse que é o bacana, assim. É sair do eu acho, Marcelo. Eu acho que a gente passou da fase do eu acho. É muito importante. Olha só, você podia citar para a gente, é um pedido aqui, como eu falei, é interativo, tem duas perguntas. A primeira que eu queria que você fizesse assim, quantas cidades hoje já tem a biocinética no Brasil? Hoje nós estamos com franquia. Nós temos no Rio de Janeiro, aqui é a nossa matriz. A gente tem em Florianópolis e a gente tem em Salvador. E esse ano é possível que a gente ainda tenha a expansão para algumas outras cidades. Ainda estamos, como tudo no Brasil, deu uma baixadinha por causa do Covid, mas já estamos ajustando detalhes para outras cidades ainda aqui no Sudeste, no Sul e no Nordeste. É possível que esse ano a gente ainda tenha algumas surpresas. Também pediram muito o contato. Você podia, dentro aí, não sei se dá para você escrever aí embaixo o e-mail do Biocinética, eu acho que é biocinética.com.br, não? Atendimento@biocinética.com.br. Eu estou colocando o telefone. Coloca isso aí. As pessoas querem um contato, querem ligar, querem saber como é que é isso. Acho que a gente tem que informar e cada um depois vai... Quem quiser também, Marcelo, lá quem entra aqui no nosso perfil da Biocinética ABC, tem um link que vai direto para o nosso WhatsApp. Então, coloquei aqui. Quem quiser, pode entrar depois no perfil da Biocinética ABC, lá na nossa bio, na nossa página principal, tem um link, lá tem agendamentos de exames de WhatsApp no Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis. E aí pode mandar um WhatsApp pela gente por lá,
ou ligar para esse telefone que eu coloquei, que a gente passa mais informações. Vamos falar uma coisa aqui agora de superatletas? Vamos. Porque a gente vê superatletas e pessoas que são capazes, só citando, vamos dizer, você pega uma pessoa como a Fernanda Keller, que correu 100 vezes, é super campeã, conhecida como a Dama de Ferro, sem entrar em detalhe de exame dela, mas como é que uma pessoa consegue correr 100 vezes o Ultraman, quer dizer que são 180 quilômetros de bicicleta, 4 quilômetros nadando e uma maratona. O Ironman, ela fez 100 vezes o Ironman, sem contar os meios Ironmans. Quer dizer, como é que esse corpo aguenta? É genético ou foi preparação? O que você diria de um atleta como esse, em geral, sem dizer o que você sabe dela, especificamente? É um conjunto de fatores que vão influenciar. Mas tem um fator que, para mim, é muito importante, Marcelo, que é o treino de base. Quando você pega, por exemplo, os triatletas da primeira geração, a Fernanda Keller, Armando Barcelos, o Marquinhos Ornelas, quando você pega esse pessoal antigo, digamos, da primeira geração do triatlon, que botou o triatlon no Brasil, do mundo, eles se preparavam 1 ano para uma prova. Então, quando você conversa com o Armando, o Armando falava, cara, eu ficava 1 ano treinando para fazer uma única prova. E hoje em dia, o que a gente tem é que as pessoas fazem 4, 5 provas no ano. Então, você tem ciclos de treinamento muito pequenos. Você, muitas vezes, não permite o seu corpo se adaptar às necessidades de cada esporte. E quando você vai conversar com a Fernanda, e a gente já conversou, você já conversou, eu adoro conversar com ela, porque te ensina muito sobre esporte, você entende que o quanto tempo ela passou adaptando o corpo dela para cada uma das modalidades. Porque você pode ser um excelente ciclista e ser uma pessoa extremamente forte. É muito comum, Marcelo, o ciclista ter aquela batata da perna imensa, né? Pela força que faz na panturrilha. E na corrida você também precisa de muita força na panturrilha. Só que os tipos de força que você precisa em cada um desses esportes é muito diferente. O treinamento que você tem para cada um desses esportes, o treino físico de academia, é muito diferente. Então, você precisa de um tempo para o seu corpo aprender a mecânica daquele esporte e aprender a lidar com a técnica do esporte, com a técnica, o gestual esportivo. A grande questão é que, antigamente, o atleta tinha muito tempo para isso. Hoje em dia, quando você vai conversar com o pessoal, eu vejo meus amigos do Brasil inteiro, meus amigos fazem 4, 5 Iron 70.3 no ano. Aí você pega, Marcelo, são 3 meses de treinamento, a gente chama de o macrociclo. São 3 meses de preparação para cada um, 4 no máximo. E a questão é que não tem problema fazer isso. Mas às vezes você tem, o seu alvo é o meio Iron Rio. Aí você vai ter o meio Iron Floripa. Você pode fazer o meio Iron Floripa, mas como treinamento. O problema é que ninguém quer ver hoje como treinamento. Você quer fazer seu recorde em cada prova. E aí não tem jeito. Você pega o Bolt, que treina assim. O Bolt, por mais que ele ganhe todas as provas, ou ganhasse todas as provas, ele é uma exceção. Quando você pega muitos maratonistas, você vê que eles nem sempre ganham todas as etapas da Copa do Mundo. É verdade. Porque cada atleta vai ter a sua prova-alvo no ano. E quando você chega no ano de Olimpíada, como foi esse ano, na verdade, para o ano que vem agora, eles vão ter um refinamento nessas últimas etapas. Então, exige cabeça. Eu já vi depoimento de ciclistas falando assim, não, eu vou fazer o giro da Itália, mas, na verdade, o meu objetivo mesmo é o Tour de France. Quer dizer, ele vai usar uma prova super importante, quase que como um treinamento para ele depois. Quer dizer, você precisa ter assim muita aceitação e entendimento do que é o esporte
muito profissionalismo, porque eu, por exemplo, sou muito competitivo, eu me vejo entrando numa prova para ganhar, né? Então, é, entender que não, essa prova você vai fazer devagarinho, tal, você fica assim, vamos tentar, né? O atleta que menos se lesiona é o atleta que ele tem uma boa equipe por trás, um bom treinador, um bom fisioterapeuta, um bom personal, uma boa equipe e não só tem uma boa equipe, mas que o atleta respeita as recomendações dadas. Infelizmente, ainda o que a gente vê, Marcelo, é que você fala para o atleta, oh, hoje esse teu treino vai ser um treino um longão para 5h50. Aí no meio do treino o cara começa a sentir bem e ele começa a botar para 5h45. Aí você fala, não, mas eu estava bem, terminei bem, mas você saiu do programado. E aí você vai conversar com a Fernanda, ela fala, não, tinha dia que, às vezes, no primeiro quilômetro, no segundo quilômetro, eu não tava sentindo tão bem, o meu treinador mandava eu parar aquele treino. Não, você não vai treinar hoje, você vai descansar. Porque o descanso é um treino muito bom. A gente teve essa conversa, né? Então, assim, vai embora para casa, vai descansar. Hoje você não vai treinar. Isso é muito legal, porque quando você tem uma equipe que detém do conhecimento técnico muito grande e detém do lado humanizado do outro junto, você sabe, porque sim, Marcelo, você ficar uma semana sem treinar, se você der um treino muito intenso e você ficar uma semana sem treinar, você não perde condicionamento cardiorrespiratório. Mas às vezes você bota um segundo treino, porque também tem um aspecto mental. Os treinos longões, eles não são só para melhorar seu cardiorrespiratório. É para você treinar sua cabeça para aquele cansaço, para aquele estresse mental que o longão dá. Quantas vezes você não pensa em desistir, você fala, não, vou dar uma baixada, e aí muitas vezes você fala, não vou. E aí na hora da prova você fala, eu já passei por isso, eu sei que vou ficar, se eu passar 2 quilômetros desse pensamento, isso volta, minha cabeça alivia depois. E aí você aprende que se você está passando aquilo, mas não aquilo, você já passou no treino e não quebrou. E aí você completa. Então tem todo um aspecto mental também que tem que ser levado em consideração junto da mecânica, da fisiologia, da alimentação, do sono. Olha, tem uma pergunta aqui de um grande golfista e amigo meu, que é um obstetra conhecidíssimo no Rio de Janeiro, é o Carlos dele. Ele fala que muitas pacientes tiveram seus filhos e depois dos partos resolveram correr. Todas se machucaram porque achavam que correr era colocar o tênis e sair correndo. Foi tudo que você falou, não? Exatamente. A gente tem que diferenciar o que é a corrida esporte para o que é você dar uma corrida para pegar um ônibus ou dar uma corrida para atravessar uma rua. Porque a corrida, Marcelo, ela é uma atividade cotidiana nossa. Ele é um movimento que a gente aprende naturalmente. O que é diferente da corrida esporte. Na corrida esporte, você tem que treinar técnica, você tem que fazer educativos. Mas é um esporte muito democrático, por outro lado. Você pode correr em qualquer lugar. Eu lembro de um treinador super famoso aqui do Rio de Janeiro, Marcelo, que na quarentena, e é um cara super fissurado, ele ficava correndo no corredor de casa dele. Não podia sair, ele não saía, ele ficava correndo no corredor de casa dele. Então, assim, é muito democrático a corrida. Você não precisa ter um local específico. Então, muitas vezes, o que acontece é isso. A pessoa simplesmente, ela bota o tênis, corre, e aí não tem um acompanhamento de treinamento, não tem uma planilha boa, não sabe, principalmente no pós-gravidez, que você acaba, principalmente no primeiro trimestre ali, dando uma reduzida muito grande por causa tanto do puerpério, depois do controle de tempo mesmo, né, de ficar com a criança. E você tem um processo de enfraquecimento, o seu corpo muda muito durante a gravidez. Então, é esperado que você tenha uma capacidade física um pouco reduzida. Então, aí como ele falou, todas se acidentaram, todas se machucaram, todas se contundiram. Quer dizer, exatamente o que você falou. Uma coisa é o superatleta que está treinando outro dia, eu li que
fizeram o teste com aquele Ronaldo, o Cristiano Ronaldo de Portugal. Eles, com uma perna, ele pula 2,45 m do chão. Você imagina, não tem zagueiro que fique no peito dele, porque o cara, com uma das pernas, sobe 2,45 m. Realmente, é preciso muito treinamento, é preciso muita, né? Além de tudo, a precisão, a hora que tem que saltar para haver aquela combinação com a bola chegando, né? Então, tem que ser uma pessoa treinada especialmente, tem que ter técnica, etc. Agora, a Mariá pergunta o seguinte: eu faço canoa havaiana e tenho dor lombar no balanço da remada, principalmente logo no início. A canoa havaiana realmente parece que você rema só para um lado, né, se eu não me engano. Não sei como é direito. Sim. Então, ela diz dor lombar. Como todo, assim, é um esporte que ele tende a ser dependendo da sua posição, tipo de canoa, você tem um esporte muito mais unilateral. Você gera mais força de um lado. Você não gera muitas vezes para os dois lados. Então você tem adaptações no seu corpo para isso. A gente, Marcelo, desde a era da Vinciana, nós buscamos por simetria, né? Da Vinci, ele talvez era o mestre da simetria para os dois lados, Maria. Da Vinci era o mestre da simetria, né? Ele queria encontrar uma explicação geométrica para tudo. E a gente traz isso para o nosso dia a dia hoje. As pessoas ainda tendem a encontrar muita simetria. E muitas vezes o nosso corpo ele não é simétrico e não tem nada mal nisso. Não tem nada de errado você ser assimétrico. Você ser um pouquinho mais tortinho para um lado que para o outro. O que a gente tem que ver, Maria, se o seu corpo, o que está faltando no seu corpo para que você possa gerar uma boa remada. O movimento do braço, na verdade, ele é o que gera menos força em todas essas remadas e arremessos. A maioria da força vem do tronco e da perna. Você detecta na biocinética, você consegue detectar isso? A gente consegue identificar as alterações do corpo que não estão permitindo a coluna dela fazer um movimento mais adequado para que ela possa evitar dor e melhorar a performance dela. Eu tenho uma pergunta para você. Uma pergunta que eu acho que todo mundo faz. Quer dizer que tem um tênis poderoso que vai me fazer voar? Que eu vou correr igual o Usain Bolt? Ou que eu vou fazer a maratona em 2 horas? Existe um tênis assim? Marcelo, essa é uma das perguntas talvez que as pessoas mais me façam, porque a gente gosta de respostas simples para problemas complexos, né? A gente quer uns milagres. Então, será que não tem um tênis com foguetinho que vai me ajudar? Um tênis com uma mola excessiva que vai me ajudar a absorver o impacto e me gerar propulsão? E assim, na verdade, até hoje a gente não tem nenhuma evidência na literatura de que existe um calçado específico que te gere menor risco de lesão, maior performance. Existem diversas propostas. Eu até no Instagram eu fiz um post esses dias falando sobre aquele Vaporfly da Nike, que eu simplesmente fiz um comentário sobre um artigo, não fiz juízo de valor, nem dei uma opinião, eu simplesmente falei, olha, estão explicando que esse tênis ele gera melhora por causa disso. E é muito legal, porque muita gente comentou comigo, mas eu já tentei usar e não me adaptei. O que a gente tem de maior evidência hoje, Marcelo, é que o tênis certo é aquele que você sente maior conforto. E não um tênis que tem mais absorção ou menos absorção. Eu sempre uso como exemplo a história da pedrinha no teu calçado. Quando você tem uma pedrinha dentro do teu sapato, Marcelo, você está andando, você sente aquele negócio, parece que é um pedregulho enfiando no teu calcanhar. Aí, às vezes, você tira o calçado, é um grãozinho de areia. Impressionante. Qualquer coisa que gere alteração, que gere contato na sua sola do pé, gera uma forma de percepção alterada. Então, o conforto é muito mais importante. Tem um case disso, que foi quando a Nike fez uma chuteira especial para o Ronaldo Fenômeno, machucou o primeiro dedo dele, ele parou em campo, foi filmado isso, ele tirando aquela chuteira e botando outra. Foi um problema sério, porque não sei se você lembra dessa história. Lembro.
Lembra? É isso. É, assim, é você pensar assim, Marcelo. Bom, mulheres usam salto fino, só que nenhuma delas fala que é confortável. Nenhuma delas Não, fala que é confortável. Por quê? Porque vai apertar a região da frente do pé. É questão do custo-benefício. Elas, assim, é um negócio bonito, então prefere usar, não é porque é confortável. Mas ninguém, sabe? Eu, por exemplo, meu pé é muito largo na frente. Eu tenho aquele pé de pato, sabe? É bom para nadar, que na frente meus dedos são espalhados. Então, assim, e aí, quando eu pego um calçado que na frente, um tênis desse de corrida, ele é um tênis mais estreito na frente, o que é legal? Esse calçado não me gera conforto, independente da marca, independente do tipo. O meu tipo de pé, o meu tipo de pisada, ele pede um outro calçado. E não é um calçado certo, é um calçado que me traz conforto. claro, claro. Olha, o teu pé, se ele é mais largo na frente, assim, eu diria que é um pé de pato excelente para nadar, seria para natação. Olha aqui, entrou aqui na nossa live o doutor Leonardo Mendes Savar, grande ortopedista, grande amigo meu, e eu sei que ele é um pioneiro nesses estudos biocinéticos, e ele pergunta se é melhor correr com a ponta do pé ou é melhor correr com o calcanhar. Quer dizer, ou seja, em cada passada você chegar com o calcanho ou se você chegar com a parte do peito do pé. Em geral, para as pessoas, existe uma regra para isso? Marcelo, não existe uma regra. Ainda existe muita gente que fica descrevendo, não, mas o certo é correr assim porque os atletas de alto rendimento correm assim. E aí a gente ainda tem esse costume de tentar achar que o atleta de alto rendimento faz é o melhor para um atleta amador. E muitas vezes, como a gente comentou anteriormente, a gente comentou da Fernanda, aquele atleta, para alcançar aquele padrão, ele precisou de uma maturidade. Uma maturidade do corpo. Então, não tem uma forma certa de correr. O que acontece? Quando você corre mais com aquele movimento de calcanhar, 95% dos corredores recreacionais, amadores, correm com aquele padrão de pisa com calcanhar e faz o movimento de chicote. Mas os Nesse maratonistas padrão, todos começam com a ponta do pé, não? mais ou menos, eu estou até procurando um vídeo aqui que é exatamente para mostrar que não funciona bem assim. O sprint é obrigatório. Aqueles corredores de prova curta, isso é obrigatório ser no antepé. Mas não necessariamente, Marcelo. Existem até maratonistas que correm com o calcanhar. Eu estou abrindo aqui. Só um segundo que eu vou abrir Não e tem já problema, vou não. mostrar. Enquanto você busca aí, eu vou falar uma fala aqui que está muito interessante do Márcio Ripper. Ele fala: acho muito importante o atleta atingir uma maturidade para saber quando está precisando descansar. Acredito que treinamentos atingem esse nível quando o atleta consegue passar isso para o seu treinador. Isso é completamente verdadeiro. Obrigado, Marcos. O Márcio está certíssimo. Às vezes a gente... Outro dia eu falando com o Fabrício Braga, que é do LPH lá da São José, você deve conhecer, grande amigo, Sim, ele falou: grande Marcelo, Fabrício. eu pedalando todo dia, nadando todo dia, correndo todo dia, ele falou assim: Marcelo, descanso também é treino. Não esqueça Achei. disso. Olha que legal, Marcelo. Esse aqui é um vídeo dos últimos 3 quilômetros da maratona de Berlim, acho que de 2016. É o primeiro e o segundo colocado. Olha como esse primeiro entra aqui, ó, no antepé. Calcanho. Esse no Retroperna. antepé. Esse aqui mais na parte da frente. Olha o de trás, que é o Kipchoge, que fez menos 2 horas. Com calcanho. Totalmente. Então, olha que interessante. São os 2 primeiros colocados da maratona. E esses 2 primeiros colocados correm completamente diferentes. Então, isso é só para dar uma prova de que não existe forma certa ou forma errada. Existe que, para quem corre com a parte da frente do pé, corre mais com o pé chapado, você tem mais uso da musculatura da panturrilha. Quem corre mais com o calcanhar tem mais uso da musculatura de coxa, anterior de coxa. E aí entra naquele ponto que a gente comentou anteriormente. Na verdade, eu não tenho que modificar a forma de correr. Eu tenho que saber, Marcelo, se o seu corpo, a sua musculatura, está preparada para aquela forma de correr.
Porque a partir daí eu consigo mostrar treinamentos ideais para cada uma das pessoas, dependendo da sua técnica de corrida. Muito interessante. Agora, a gente não falou, existe, ali você pode detectar e dizer para mim, Marcelo, com essa pisada, não tem como corrigir com tênis ou musculatura, você precisa de uma palmilha para ajudar a virar seu pé? Existe essa possibilidade, não? Marcelo, existe essa possibilidade. A gente consegue identificar pessoas que têm alterações de pisada que podem se beneficiar de uma palmilha. A grande questão que eu sempre coloco e eu sempre faço, deixo muito claro, é que palmilha é um tratamento. Ele tem começo, meio e fim. Óbvio, existem palmilhas adaptativas, que elas não fazem nenhuma correção no tipo de pisada. Elas são simplesmente palmilhas que elas não têm, elas vão gerar um conforto no seu pé. É só para conforto. E existem palmilhas, são aquelas palmilhas que são mais elevadas na parte de dentro ou mais elevadas na parte de fora. Eu sempre uso um exemplo. Você imagina que você tem um joelho que é um joelho instável. Você tem sempre duas opções. Você pode usar aquelas joelheiras que vão ajudar lá fora, vão segurar o seu joelho. Só que a cada vez que você usa aquela joelheira, você estimula menos a sua musculatura. Então, você vai destreinando a sua musculatura para fazer aquele papel. O tratamento com palmilha ele é muito válido, e eu tenho, obviamente, exemplos muito bons em casa, né, a Natália trabalha com palmilha, mas, ao mesmo tempo que ele é muito bom se bem indicado, ele pode piorar um caso clínico se mal indicado. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa com aquela pisada pronada, aquela pisada para dentro, tá? Aquela que o pé fica caído para dentro. O que a gente pensa? Se a pessoa tem uma pisada para dentro, eu tenho que colocar uma palmilha que segure e alinhe o pé dela. Só que às vezes, Marcelo, essa pisada para dentro é o quadril dela que está empurrando o pé. E que pode ser detectado pelo exame biocinético e você evitaria todo o problema futuro. Eu acho que isso é muito interessante. O Gui Malheiros até pergunta aqui se a pisada supinada, usar tênis específico ou trabalhar musculatura, ativações, etc. Eu acho que eu diria para o Gui Malheiros, como cirurgião vascular, eu diria assim, faça o exame de biocinética para saber se, na verdade, essa pronada é uma defesa de alguma outra parte que está falhando. Concorda? Perfeito, Marcelo. Assim, ó, não podia ser melhor definido. A gente tem que entender se aquilo ali que você está olhando é causa ou consequência. É causa ou consequência. Se a sua pisada supinada ela é porque o seu pé é cavo ou porque o seu joelho está para fora. Esse seu joelho está para fora. Gustavo, a gente ainda tem 3 minutinhos. Eu queria só voltar a um assunto que eu achei de suma importância, que era desconhecido para mim, que é a importância dos idosos fazerem o exame de biocinética para prevenção de acidentes domésticos. Acho que isso é muito importante, podia dar uma enfatizada nisso. Sim. Para quem ficou depois. Assim, quedas em idosos é um problema de saúde pública, porque existem diversas comorbidades que são geradas a partir daí. O idoso ele perde um pouco a capacidade de caminhar, ele vai ficando mais dependente funcionalmente. E o custo dessa reabilitação é muito alto. Tanto a gente hoje consegue, com a avaliação, identificar se esse idoso... Para começar, que para mim é o mais importante, Marcelo, é eu falar para você o seguinte: esse paciente ele tem um alto ou um baixo risco de queda. Isso é muito importante. Porque aí você fala, olha, esse paciente com alto risco de queda, a gente tem que redobrar o controle nele. E o porquê que ele tem um alto risco de queda, que não adianta falar que ele tem um alto risco de queda. É o que está causando aquele alto risco de queda. É um equilíbrio ruim? É um músculo fraco? É um músculo... Qual músculo que está encurtado? O resultado que a gente tem aqui de melhora da capacidade funcional do idoso, da independência do idoso,
é muito grande. É muito grande, porque você faz um treino muito mais rápido. O idoso tem essa dificuldade, Marcelo. É difícil você ficar, às vezes, fazendo um tudão, porque ele cansa. E outra coisa, na reabilitação cardiovascular, qual é o grande problema? Muitas vezes o médico, o fisioterapeuta, o professor de educação física que trabalha com reabilitação cardiovascular não consegue colocar uma quantidade de carga para estimular o coração porque o paciente sente dor antes. Ele sente dor no joelho. Aí você não consegue colocar um exercício intenso. E aí você não reabilita o coração dele porque o joelho doeu antes. Então a gente consegue prevenir isso tudo. Você evita a queda, você melhora a capacidade do idoso e você permite que toda a parte de reabilitação funcional dele siga dentro da parte de liberação cardiovascular que vocês estão fazendo, sem ser impedido pela parte ortopédica, que muitas vezes pega aquela dor no joelho, na coluna. Muito bem, muito bem. Eu acho que é um recado muito importante para os médicos que assistiram, para os colegas, para quem tem pai, idoso, saber que esse exame seria fundamental. Uma outra pergunta aqui, acho que para terminar, que a gente tem 2 minutos, o Anderson Salles fala se é interessante revezar o tênis no treinamento ou usar somente um durante um período. É interessante revezar. A recomendação hoje com pelo menos 2 calçados. Para a corrida, pelo menos. Para o ciclismo eu não tenho muita ideia, mas para a corrida, pelo menos 2 calçados. Bom, a gente tem 1 minutinho aí pela frente, então eu queria agradecer, queria saber se um dia a gente pode voltar a falar sobre isso, porque eu acho que interessou muito. A gente teve uma média de 70 pessoas acompanhando, mais de 100 pessoas acessando, então é um assunto muito interessante. Gustavo, o pessoal pode procurar, você passou o site aí da Biocinética, mas eu creio que no Google, se digitar Biocinética, vai aparecer o BC Biocinética para quem quiser fazer o exame. Acho muito interessante, queria te agradecer, meu nome, em nome da Itamucino, que fez para a gente toda a arquitetura, e espero que em breve a gente possa... Olha o Márcio Rico falando quem é idoso. Não tem idoso, Márcio. Todo mundo tem que fazer o exame. E agora eu deixo então esse minutinho final para você falar o que você quiser. Marcelo, eu que agradeço. Para mim é uma grande honra você abrir esse espaço para poder falar um pouco sobre a Biocinética, porque eu tenho dedicado meus últimos 15 anos de estudo e de vida. Eu fico muito honrado, de verdade. Eu já te falei isso e eu repito, porque de fato para mim uma realização conseguir cada vez mais esse reconhecimento. Eu fico à disposição para o horário e o dia que você quiser a gente continuar esse papo, bater um papo. Beleza. A gente fazer live sessions ao vivo, mostrando como é que usa. Uma das coisas, terminando, Marcelo, que eu acho bacana, que eu criei aqui na Biocinética, não só o exame. Porque assim, Marcelo, o exame é uma avaliação 3D, você compra um equipamento. O mais bacana são todos esses algoritmos que a gente gerou para identificar com precisão e, mais bacana ainda, essa interface que eu faço com o paciente, que eu faço com o médico, o fisioterapeuta, que é tentar exatamente explicar e desmistificar o exame e mostrar para os profissionais como é que a gente otimiza ao máximo o resultado. E a gente tem tido super bacanas resultados e conseguindo alcançar diversos resultados positivos. Gustavo, parabéns. Peço desculpas aqui que eu chamei o Marco de Márcio, mas Marco, parabéns, obrigado por participar da live. E lembrando que essa live fica gravada no IGT da Itamucino e que daqui a 48 horas ela vai para o canal do YouTube da Itamucino. Então a pessoa pode assistir e eu prometo a todos que eu e Gustavo vamos repetir essa live. Eu dou boa noite a todo mundo. Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo seu tempo e sucesso cada vez mais.